Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por mais este dia de profundo derramamento de amor. Que o Senhor possa hoje nos abrir o coração para que esse amor entre e a gente não deixe nunca mais sair. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria nessa oportunidade da leitura orante, das leituras que a igreja nos traz hoje. A primeira leitura está no livro de Oséias 14, de 2 a 10. Ai, vai lá ler. Que coisa mais preciosa. Eu queria ler aqui. Coisa mais preciosa. O Salmo está no 50, 51 e nos diz: minha boca anunciará vosso louvor. E o Evangelho está em Mateus 10, do 16 ao 23. E o Espírito Santo, que a gente se coloca como instrumento dele, nos inspira hoje a dizer sobre essas leituras: volta para o primeiro amor. Volta para o primeiro amor, volta para casa. Eu ouvi isso há 4 anos atrás. Volta para casa. Volta para o primeiro amor. A primeira leitura em Oséias, gente, vocês têm que ir lá ler, por favor. É um apelo à conversão. Olha só, o profeta lá do Antigo Testamento, já apelando, mostrando, para o povo que ele já estava conduzindo, orientando, dizendo, fala para eles, volta Israel. E esse apelo à conversão, o profeta vai então anunciando o amor de Deus, quantas coisas Deus faz por eles e chama, através da boca do profeta, Deus chama que todos voltem para casa. E ele então vai falar do grande amor de Deus por eles, por aquele povo, e que esse amor é tão imenso que ele deseja que esse povo volte. Deus não precisa de nós, mas ele nos deseja. Entende? Nós precisamos dele e também temos que desejar. Isso é nos convidar à conversão. Para de fazer cabeçada, para de insistir em coisa que eu já te disse, meu filho, que não é para você fazer. Para, Cileia. Para, quem está aí ouvindo, fala seu nome. Para, fulano, volta para casa. Para de insistir nas suas vontades próprias. Para de insistir na sua vaidade. E volta para aquele que é puro e simples amor. E aí, então, nesse chamado à conversão, que é voltar para casa, que é voltar ao primeiro amor, ele também diz, veja, conversão. Aí ele fala, confesse seus pecados, declara seus pecados e arrependa-se, fala com Deus, eu fiz isso. Ali na pessoa do padre, vai lá e fala, eu pequei, mas me perdoa, Senhor, eu não quero mais fazer. Eu sei que eu sou fraco, que pode ser que eu caia de novo, mas a minha intenção, ela deve ser de pedido de arrependimento, pedido de perdão e mudança de vida. E aí o profeta também vai falar que se fortaleça a nossa boca com a oração. Olha só, eu volto para Deus, eu me confesso, eu peço perdão dos meus pecados, me arrependo, Ele me perdoa e eu preciso da oração para me manter junto dEle. É junto dEle. E essa oração, ela é o sacrifício para poder estar sempre perto de Deus. E com a oração, nós estaremos, ele vai dizer, nós ficaremos afastados da idolatria. A oração, ela nos ajuda a ficar longe do pecado. A idolatria é muito fácil entender quando a gente vai para os profetas, para quando o povo está errando e tá
adorando o bezerro, adorando o rei, né, no lugar de Deus, adorando o próprio ego no lugar de Deus. Isso é idolatria. Quando fala não faça a imagem para adorar. Então, nós precisamos ficar muito tranquilos que aquela Nossa Senhora que está ali no nosso oratório não é uma idolatria. Ela é uma lembrança do amor. Agora, se aquele povo, desculpe, e se isso é a idolatria, quando eu coloco algo feito por mãos humanas e ali eu adoro como Deus, é um grave pecado. E não precisa ser só nada de imagem. Nós podemos ver outras coisas. Por exemplo, o dinheiro na minha vida, ele está em primeiro lugar? Quem vem em primeiro lugar? Vamos fazer essa reflexão. Meus filhos, muitas vezes, estão ali no lugar, em primeiro lugar. Minha família é muito importante. Mas se Deus não estiver em primeiro lugar, eu não entendi a importância da minha família. Então ele nos leva a fazer essa reflexão sobre idolatria, que é importante não só refletirmos, como sabermos identificar na nossa vida. Quando algo vira um objeto de superstição, como se o objeto em si fosse trazer algo para a minha vida. Então, o profeta nos convida a nos abandonar na compaixão de Deus. Porque quando nos abandonamos na compaixão dele, ele cura nossas feridas. Ele cura aquilo que me faz cair no pecado. Aquilo que um dia me feriu, que faz com que eu fique repetindo o meu pecado. Aquele pecado é quando eu me entrego ao príncipe da paz, que só nos dá paz quando a gente descansa nele, não é? Aí sim, eu tenho o meu coração pronto para falar de Deus. E não quer dizer que estamos prontos, não, né? E quem está de pé, cuidado para não cair, entendeu? Quem está de pé, cuidado para não cair. E achar que não precisa se preocupar. Pronto, já pode preocupar. Se a gente acha que está tudo muito bom e que não precisa preocupar, já pode preocupar. Mas não no sentido de nos atormentar, mas no sentido de nos colocar em oração. Estou precisando rezar mais, né? E então, eu fiquei pensando nessa ordem, porque depois disso que ele fala, nessa sequência, ele vai falar das coisas boas, das alegrias de caminhar com Deus. E eu fiquei me lembrando do Sermão da Montanha, em que Jesus fala dessas coisas. Ele fala de conversão, ele fala de reconhecer pecado, de arrepender, e ele fala das bem-aventuranças. Se der tempo, dá uma passadinha lá em Mateus para ver as bem-aventuranças. O profeta já falava lá atrás. O profeta está prefigurando Jesus? Sim. Tanta coisa no Antigo Testamento prefigura Jesus. Vamos ler o Antigo Testamento procurando. Eu quero achar Jesus no Antigo Testamento. E aí, então, essa prefiguração, ela nos dá essa pista da vida missionária de Jesus, né? Esse convite à conversão, as bem-aventuranças, e se fala de Jesus, também fala de nós, e também para a minha vida, e para a sua. Ele nos convida a tudo isso. E o Salmo, então, vai dizer, minha boca anunciará vosso louvor. Tá vendo? É o que a primeira leitura nos diz, e é também o que o Evangelho vai nos dizer. Porque no Evangelho, Jesus está ali logo após o Ide, e ele então vai dizer que nesse Ide eles vão sofrer perseguições. Então Jesus vai falar que ele nos envia, ele está falando para mim, para você.
Mesma coisa que ele falou para os apóstolos lá atrás, para os discípulos lá atrás. Eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Somos nós no mundo hoje. Gente, vou te falar que pode ser que o contexto mudou, mas vivemos hoje algo muito parecido com o que eles viveram. Somos cordeiros, porque Jesus já mudou nossa essência ali de pecado, mas Ele nos envia para o meio do mundo. Esse é um grande desafio que nós temos. Como ser testemunho de Deus no mundo que está tão caído. E realmente somos cordeiros no meio de lobos. Mas lembra, o lobo anda sem direção. A ovelha, ela tem um pastor. Ela anda em unidade e escuta a voz do pastor. Então somos ovelhas sim, porque queremos o coração manso e humilde de Jesus. Por isso nossa analogia é com cordeiro. Mas estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo e devemos ser presença do Senhor. E é isso que a gente muitas vezes se sente, né? E ele fala também, sejam prudentes como serpentes. E aí tem algumas explicações sobre o fato de Jesus estar nos falando assim, para sermos como serpente, não é a serpente lá do paraíso, não. É a função da observação da serpente. Aquela que cuida, né? Para que nada o ataque. Cuida para que nada o ataque. E simples como pombas. Olha, gente, nós temos muito que caminhar. Olha o que Jesus fala. Cordeiros para os lobos. Seja prudente como uma serpente astuta, porque está em observação do mundo, mas simples como uma pomba. Haverá perseguições, muitas, em tribunais, diante de governos, né, de governantes, diante de sociedade. Eu tenho visto cada coisa tão pavorosa. E é isso mesmo, seremos perseguidos. Mas em nome de Jesus, ele fala, mas em meu nome, todas essas perseguições cairão. Nós teremos tribulações, sim, mas a palavra vai dizer aqui, vai lá e lê. Tudo isso que você passar vai servir de testemunho do amor de Deus. Pensa. Meu irmão, minha irmã, se hoje você está sendo injustiçado em alguma coisa, se você está sofrendo em alguma coisa, entrega para Deus. Porque um dia Jesus falou, você será testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus, como isso aumenta a nossa esperança. Se for desprezo, não te preocupa. Não te preocupa. Não preocupa com o que falar. Da boca sai o que o coração está cheio, certo? Vamos encher nosso coração de Deus e da presença do Espírito Santo, porque quando nós falarmos, será o Espírito Santo que falará em nós. Jesus está falando, sou eu não. E aqui a grande frase que nós temos que guardar e lembrar dela todo dia. Mas se perseverar até o fim, se não negarmos Jesus, será salvo. E aí? Quem quer o céu? Eu quero. Portanto, temos que perseverar. Perseverar é encher o nosso dia da presença do Senhor, porque Ele nos capacita para tudo que Ele nos enviar. E aí volta o que o Espírito Santo nos diz. Então, volte sempre para o primeiro amor. Tá difícil? Volta para o primeiro amor. Como diz uma querida amiga nossa, tá difícil? Vai para o sacrário. Tá doendo? Vai para o sacrário.
Tá angustiado, vai para o sacrário. É lá que o primeiro amor te espera. Se reconcilie, como a primeira leitura nos diz em Oséias. Se reconcilie. Não perca a capacidade de voltar para casa. Em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.